seio lançada se transforma em benesse sem par. Teu brado sublime do avante, do ideal do trabalho e cultura, gera raça em teu seio pujante, guardiã da justiça e mistura. Viva Puri, paz, justiça, amor, liberdade. Senhores vereadores, boa noite, público presente, Rádio Maranata, internautas. A próxima sessão do dia 13 terá início às 20 horas em ponto. Motivo, terá transmissão pela Rádio Maranata. Até sexta-feira, dia 27, todos os vereadores deverão entregar a declaração de bens, Imposto de Renda 2016 ao servidor Gilberto. Com a graça de Deus, damos por aberta a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, a presença unânime dos senhores vereadores. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada na data de 9 de maio de 2016. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata da 7ª sessão ordinária por unanimidade. Solicito ao vereador Francisco Belasco que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite, senhor presidente. Assim cumprimento a mesa. Boa noite, senhores vereadores. O meu boa noite também aos nossos amigos que nos acompanham essa noite nessa casa. Muito obrigado pela vossa presença. E nossos amigos também que nos acompanham através da internet. Hoje nós vamos estar pregando o livro de Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 12. As bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores por ofício do Departamento de Expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura.
Essa presidência informa que, na presente sessão, não foram apresentadas proposituras. Passando para o tema livre, eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Vereador Marcial. Com a palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, não cumprimento a mesa, nobres vereadores aqui presentes, amigos aqui presentes no plenário, ouvintes pela internauta, nossos amigos. O uso que nos traz o motivo da palavra é em relação a algum serviço prestado da administração pública à nossa sociedade, novamente. Eu queria fazer um parênteses aqui em relação ao nosso prefeito, nosso Poder Executivo, em atenção aos agricultores, que se presta uma maior organização no serviço prestado à população, porque não se mantém ordem, né, em relação a serviço prestado no setor agrícola, com terraço, essas coisas, para levantamento de curva. E a gente está vendo vários agricultores reclamando desse trabalho, que não se acompanha um cronograma correto, questão da ordem. Então isso é falta de respeito, porque quando você fica passando um na frente do outro, atropelando o serviço, não é assim que funciona. Eu acho que tem que ter ordem, tem que ter um pouquinho mais de organização. E também que o setor da agricultura atenda, né, que às vezes o agricultor não pode ficar esperando tanto tempo para que lá que se vai se medir as suas curvas de nível para que possa ser feita. Então, que coloque no cronograma que o secretário desse serviço que faça um cronograma certinho para que possa atender melhor, porque passa-se o ciclo para se plantar, as mudas chegam no ponto, a terra não está preparada, é só questão de organização, porque maquinário a gente tem, funcionário qualificado nós temos operador de máquina, temos engenheiro agrônomo na Casa da Agricultura, temos tudo. Então fica aqui o nosso apelo ao prefeito e que presta um pouquinho mais de atenção. E eu queria também fazer um apelo em relação aos buracos nas ruas da nossa cidade. A gente está vendo aí vários lugares, começou a ser uma operação de tampa-buraco, mas se parou. Eu queria pedir, apesar que teve aí uns 2 dias de chuva aí, teve esse tempo, mas são serviços que a gente não pode abrir mão. A gente tem que ir continuando o serviço para que não chegue a ser degradado numa situação que depois não dê mais para recuperar e tem que fazer um novo asfalto. Então a gente andando no jardim eu não vou citar o nome dos bairros, né, porque se for citar eu vou ter que citar todos, tem que citar o São Mateus, Jardim São Paulo, enfim, todos os bairros a gente está vendo aí vários problemas. Então fica aqui o nosso apelo ao prefeito municipal, que fica mais atento em relação a esse serviço prestado à nossa comunidade. Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador inscrito? Vereador Alessandro. Com a palavra do vereador Alessandro. Eu cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores, as pessoas que ocupam o plenário nesta noite e as pessoas que nos acompanham através da internet. O motivo da minha vinda aqui ao tema livre, senhor presidente, é para destacar um problema que vem ocorrendo, né, em nosso município. Nós perdemos recentemente uma indústria de grande porte que fechou as portas, encerrou as suas atividades no nosso município. Uma outra grande empresa do nosso município vem demitindo em massa os seus funcionários. E isso nos alerta para um problema muito grave. Aonde essas pessoas vão trabalhar? Como que essas pessoas vão aí sustentar suas famílias, os seus lares? Então, qual é a minha posição? Eu vejo assim que realmente uma situação de crise, não é só Rinópolis que vem sofrendo com isso, outros municípios também, mas nós temos algumas cidades vizinhas, como é o caso de Birigui, que tem campo de trabalho para o pessoal da nossa cidade. Uma vez que nós temos mão de obra qualificada no setor calçadista, até por conta da indústria que aqui tinha, e pelo período extenso que o nosso pessoal já vem atuando em cidades vizinhas no ramo do setor calçadista. Então, a prefeitura, ao meu ver,
tem que viabilizar pelo menos o transporte para que esse pessoal possa estar se deslocando até as cidades vizinhas, onde eles têm condição de trabalhar e aí poder sustentar as suas famílias. Porque da forma que está, não pode ficar. O prefeito vem alegando que não tem transporte, falta motorista, falta ônibus, falta isso, falta aquilo. Mas isso me faz pensar um pouco até que ponto isso realmente é verdadeiro ou não. Porque nós já tivemos ocasiões aí, há algum tempo atrás, que nós estávamos mandando 3 ônibus para Gabriel Monteiro. Nós estávamos mandando aí 3, 4 ônibus para Birigui. E tinha transporte. E agora, recentemente, ele vem alegando que não tem como continuar fornecendo esse transporte aos nossos trabalhadores. Tem pessoas se deslocando de carro daqui a Birigui para trabalhar. Então, haja vista a necessidade que esse pessoal tem de buscar o seu sustento. Então, que a prefeitura tome providências para que, de alguma forma, possa estar levando as pessoas interessadas em trabalhar nos municípios vizinhos, que tenham lá a condição de trabalho, né, para que eles possam desenvolver suas atividades. Porque alguma providência tem que ser tomada, né? Eu reconheço a dificuldade que as pessoas têm de se locomover até lá. Eu acredito que ninguém vai querer ir daqui a Birigui enfrentar um transporte diário de mais de 1 hora de ida e depois também de volta, sair das suas casas 5 da manhã e estar retornando 7 da noite porque acha isso bonito, porque acha isso gostoso. Eu não acredito que alguém faça isso porque se sente bem assim, fazendo. Então, que a prefeitura tome providência imediatamente, e para isso eu peço o apoio dessa casa, para que a prefeitura possa aí restabelecer o transporte para Birigui, para Gabriel Monteiro, se fizer necessário, apesar que para Gabriel acho que não está tendo uma demanda, mas para Birigui a gente sabe que tem. Se o nosso pessoal for para lá, com certeza arrumará trabalho por lá, porque tem mão de obra qualificada. Então, que a prefeitura, de alguma forma, tome providência em relação a isso, para estar conduzindo esse pessoal até Birigui, para que eles possam desenvolver as suas atividades de trabalho e, assim, diminuir, né, o transtorno que tem ocasionado no nosso município, essa crise e essa fase aí de demissão e fechamento de empresas. Ainda sobre a questão de trabalho, eu tive conversando hoje com alguns microempresários do município e eles têm colocado a demanda de que a prefeitura agilize o distrito industrial o mais rápido possível para que eles possam estar ocupando aquela área. Tem alguns deles aí que já têm disponibilidade de estar construindo o seu barracão e dar sequência à sua atividade, podendo até contratar mais pessoas para trabalhar, né? Estive conversando hoje e eles colocaram essa posição. Para isso, precisa que a prefeitura agilize imediatamente a questão da infraestrutura naquele local. Água e esgoto, para que eles possam aí fazer a doação dos terrenos e esses microempresários construírem e começar lá a desenvolver as suas atividades, empregando mais pessoas da nossa cidade. O vereador Marcial pediu uma parte. Considere, senhor presidente. Vereador Alessandro, obrigado por nos conceder uma parte do uso da sua palavra. Eu queria ressaltar aqui também, vereador, em relação a esse transporte para Birigui, nós tivemos aqui uma reunião com algum pessoal que trabalha lá, trabalha assim em Clementina, a fábrica não vai mais atuar em Clementina, será em Birigui. E tinha-se algumas vagas de promessas de emprego para o pessoal, e mais, além daquele pessoal que trabalhava lá, mais umas 10 vagas. Nós se reunimos aqui com o prefeito não decidiu, passou para o encarregado de transporte, eu me propus, não sei se eu comentei com alguns vereadores, fui lá, conversei com o secretário de transporte, o que poderia ser feito, algumas manobras de veículos, um veículo maior que ia até Gabriel Monteiro, e que sobrava, porque no momento estava vindo 2 veículos para Gabriel Monteiro. A vice-prefeita também me ajudou, conversou, só que o prefeito não mostrou boa vontade. A verdade é essa. Não houve interesse da parte dele colaborar com essas pessoas, esse é o meu ponto de vista, né? E eu tentei várias vezes, conversei várias vezes com as pessoas, e eu falei, eu não tenho como
fazer isso, porque isso é atitude, é posição do prefeito. Você não tem como exigir dele e falar assim, você é obrigado a fazer isso. A gente não tem esse poder. Aí eles ficam, às vezes, jogando algumas, não, mas você resolve isso, depois vai faltar aquilo, só que não toma, não arrisca, não tem um pouco de, vamos dizer assim, ousadia para poder prestar melhor um serviço à nossa população. Agora, como o vereador também está falando, os outros vereadores aqui nessa casa, tem que ser um trabalho muito em conjunto, porque a gente está vendo que uma fonte de emprego hoje, eu falei agora há pouco da agricultura do nosso município, uma das grandes fontes de emprego hoje no nosso município é a parte agrícola, que está suprindo algumas coisas, mas não é o suficiente, porque a gente tinha várias empresas aqui que agregavam muitos funcionários, muitos pais de família cuidando. Aí fez um comentário de pessoas que vai trabalhar, que vai estudar em Tupã, isso e aquilo. Eu falei, olha, mas essas pessoas saem para ir trabalhar em Birigui e deixam os seus filhos aqui nas escolas. A pessoa vai buscar o alimento lá fora, o seu sustento, para poder sustentar a sua família. E eu queria agradecer também a preocupação desse vereador aqui, como os dos demais vereadores, mas nós temos que juntar mais força entre nós aqui, para poder o prefeito ouvir um pouquinho mais, não nós, mas ouvir a reivindicação da nossa população. Em relação ao distrito industrial, vereador, é um problema que há vários anos nós vemos sofrendo no nosso município. Se aquilo dali já estivesse pronto, que eu acho, ao meu ver, que tem problemas burocráticos, papéis, mas eu acho que já daria para estar atendendo vários pequenos empresários do nosso município. E quando você tem 10 empresas pequenas que tenha 5 ou 6 ou 7 funcionários, teria-se lá no mínimo 70 pessoas, 80 pessoas empregadas, se tornaria uma empresa grande. Então isso daí é também uma coisa muito lenta, que eu não sei o porquê que Rinópolis, da nossa região, eu acho que é uma das poucas cidades que não tem um distrito industrial. Isso é uma vergonha. Há muitos anos atrás, ali onde foi construído a vila do Toninho Reis, né, o distrito CDHU ali, aquele local, quando foi comprado, o vereador Evaldo está aqui, ele deve ser dessa época, ali se começou para ser um distrito industrial. Ainda teve abutres, né? Então, lá atrás tinha-se o pensamento, mas não sai. Tudo bem, fez as casas do CDHU ali, mas a gente, desde aquela época, isso há 20 anos atrás, tinha-se o pensamento num distrito, o tão esperado distrito industrial do nosso município, e até hoje não acontece. Eu falo isso eu sou conhecedor muito bem dessa causa, que eu sei qual é a dificuldade desses pequenos empresários, que eu vivo isso no meu dia a dia também, a dificuldade e a carência que nós temos em nosso município, um distrito industrial. A gente vê outra cidade pequena aí, o quanto trouxe benefício para a cidade desenvolvendo, pessoas empregadas. E quando se tem quando se tem várias empresas pequenas, é a mesma coisa se nós tivéssemos uma empresa grande. Porque juntando 10 empresas pequenas, a gente chega ao porte de uma empresa grande. Então fica aqui o nosso apoio ao vereador. E eu também não entendo por que de tanta demora do tão sonhado distrito industrial do nosso município. Muito obrigado. Eu agradeço o apoio do vereador, a manifestação do vereador Marcial em relação a esses assuntos. E só assim, para concluir, né? A gente entende a dificuldade da prefeitura, com certeza, tem problemas financeiros, tem dificuldade financeira também, mas só lembrando que essas pessoas, a partir do momento que elas começam a trabalhar fora, elas também trazem retorno ao município, porque buscam dinheiro fora, gastam no município, gera imposto, movimenta a economia local, o que faz aí girar toda uma questão comercial em torno do trabalho. Então a prefeitura tem sim que fazer um esforço, né, procurar aí de todas as ferramentas possíveis para poder estar sanando esse problema. A mesma necessidade que os alunos têm de estudar fora, né, também tem o nosso trabalhador de buscar o seu sustento. Então tem que ser tratado da mesma forma e com o mesmo rigor. Então que a prefeitura possa tomar providência em relação a isso, o quanto antes. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Alessandra Aparecido Pereira de Faria. Presente. André Ramos Mira Crispim Leal. Presente. Cláudio de Oliveira. Presente. Donizete Ananias da Silva. Presente. Evaldo Trevisan. Presente. Francisco Aparecido Velasco.
Presente. Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Nivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Osmar Carlos Bonatti. Presente. Essa presidência informa que não há matérias para a ordem do dia. Passaremos à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Não há vereador inscrito. Convoco a todos os vereadores e convido a população em geral para comparecerem na data de 24 de maio de 2016, às 19h30, na Câmara Municipal de Renópolis, para participarem da audiência pública referente às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. Convoco ainda todos os vereadores e convido a população em geral para comparecerem na data de 24 de maio de 2016, às 20h30, na Câmara Municipal de Renópolis, para participarem da audiência pública da saúde para avaliação do relatório detalhado quadrimestral do primeiro quadrimestre de 2016. Convoco desde já os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Renópolis, que será realizada na data de 13 de junho de 2016, às 20h, no plenário da Câmara Municipal de Renópolis. Essa presidência solicita que, ao final da sessão, os vereadores permaneçam na casa para a reunião mensal com os vereadores. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.